Hello, everyone. It's a great pleasure to start this third workshop of the new series of workshops on Afro-Brazilian literature. We had a workshop with Conceição Evaristo, in translation by Elton Uliano, Giovanni Martins, in translation by Victor. And today we have Cuti, the short story Boneca, in translation by Andy. It's been such a great experience to have and learn with the authors and the translators, with Cida and Julio. As you know, this is a new partnership of workshops in partnership with Júlio Ludemir, da Festa Literária das Periferias, Cida, da UERJ, and the workshops are sponsored by UCL Global Engagement. Eu vou passar a palavra para a Cida, que vai apresentar o Eduardo. Oh, I forgot to say, I always forget something. I either forget the instructions or to passar a palavra para a Cida. So please remember to keep your microphone mute if you're not speaking, and be mindful of background noise if you are speaking. Elton has kindly added our social media. If you want to follow us, please follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and the next workshop is going to be on the 29th of April. You can find information about the next workshop on the PowerPoint presentation that I've also sent to you before today's workshop. We are not going to be projecting the PowerPoint all the time because we've sent to you the PowerPoint. It's better to see each other's face than a PowerPoint all the time. And we have to remind you that we record all the session. So by joining the Zoom meeting, you consent to be recorded. Agora com a Cida. Good afternoon to you all. I'll shift into Portuguese, and we will go on with this beautiful third workshop. Muito boa tarde a todas, todos e todes. É um enorme prazer, como Ana já disse, estarmos iniciando mais esta oficina de difusão da literatura afro-brasileira em língua inglesa, e também não só de escritores já consagrados, como o queridíssimo Cuti, que com muita alegria recebemos hoje, como também uma nova geração de escritores que vem sendo revelada pela FLUP, a Festa Literária das Periferias, em língua inglesa. Esta é uma série de oficinas em número de 10, então nós estamos na terceira hoje, e, quem sabe, dependendo de inúmeras questões, a gente dá continuidade ainda, devido ao grande número de autores e autoras ainda, enfim, passíveis de fazerem parte deste momento. É com enorme prazer também que nós recebemos o crítico literário, professor universitário, cidadão brasileiro, Eduardo de Assis Duarte, com uma trajetória e uma carreira belíssima no campo do estudo da literatura afro-brasileira, afrodescendente, enfim, admirado por todos nós que trabalhamos neste campo, e com inúmeras publicações relevantes, em especial a sua grande obra em 3 volumes, realizada em conjunto com a professora Nazaré, da PUC Minas, que trouxe a público, no início deste nosso século XXI,
a presença de 100 autores e autoras negros da literatura brasileira, invisibilizados até aquele momento, em sua grande maioria, ou muitas vezes estudados sem nenhuma referência étnica. Então, é com imenso prazer que eu passo a palavra ao queridíssimo amigo Eduardo de Assis Duarte, a quem eu, inclusive, lá atrás, ainda no século XX, nós somos jurássicos, né, Eduardo? Eu sempre me referia como o Gates brasileiro. Todos aqueles que aqui estudam literatura afro-americana têm como compreender no sentido de todas as referências e nomes e obras que Henry Louis Gates Jr. trouxe a público. Nesse sentido, Eduardo é uma referência para todos nós, então passo a palavra para ele, que vai nos apresentar o grande poeta Kuti, com uma obra também magistral e um dos fundadores, lá nos primórdios, dos Cadernos Negros. Tá? Uma boa tarde, e com certeza teremos aqui na companhia de Eduardo Kuti e de Andrew, o nosso tradutor hoje. Muito obrigada. Eduardo, é com você. Bom, boa tarde a todas e todos. Gostaria, em primeiro lugar, de estar agradecendo por essa oportunidade de estar aqui, né, falando desse grande escritor brasileiro que é o Kuti, né, e agradecer, claro, as palavras mais do que generosas da minha colega Aparecida Salgueiro, dizer que estou longe, quem me dera, estou longe desse ideal que a Cida coloca, né? Porque, afinal, não há a menor condição de haver qualquer comparação entre essas duas pessoas mencionadas aí. Mas, enfim, eu estou emocionado, inclusive, e nesse momento, né, de trazer o Kuti, né, mais uma vez, né, esse grande escritor negro brasileiro, e eu vou fazer aqui uma breve apresentação do Kuti e gostaria, inicialmente, de iniciar com uma epígrafe que eu retirei aqui dos Cadernos Negros número 10, né? O volume 10 de Cadernos Negros, que foi lançado ainda no século passado, mas exatamente no ano de 1987. Então, em sua apresentação aos Cadernos Negros, o Kuti ele faz uma definição de si mesmo que eu acho muito interessante, e eu retirei aqui um trechinho que eu gostaria de ler para vocês como epígrafe. E afirma, então, o Kuti: tem gente, por ignorância ou preguiça de ler, tem gente que, por ignorância ou preguiça de ler, atribui ao escritor o estigma de inútil. Ora, uma simples olhadela na história da humanidade e constatamos que ele, ou seja, o escritor, sempre foi um agente. Gostaria de firmar bem essa palavra. Certo é, continua o Kuti, que uns esmeram-se em produzir o sono, outros a lucidez. Não vejamos aí uma oposição entre agradável e desagradável. Há sono que redunda em pesadelo e há lucidez contemplativa capaz de nos trazer muita paz e disposição para viver. Isso é um trecho da autoapresentação que o Kuti faz em 1987, na edição número 10 dos Cadernos Negros. Então começo eu. Intelectual orgânico
empenhado no resgate e atualização permanente da tradição da literatura negra ocidental, que marca o século XX a partir da diáspora negra nas Américas, Kuti é detentor de uma produção literária vasta e consistente. Iniciada em 1978, com a publicação de Poemas da Carapinha, portanto, há 43 anos atrás, e composta de nada menos que 23 publicações individuais, portanto, uma a quase que a cada 2 anos, além de dezenas de outras publicações em coautoria, né? A sua bibliografia contempla a poesia, a dramaturgia, a narrativa curta e o ensaio crítico. Este, por sua vez, tanto aborda o estudo de autores como Cruz e Souza e Lima Barreto, quanto mergulha no campo da historiografia literária e dos estudos acadêmicos para enriquecê-los com a necessidade permanente de ler e reler, de nomear e renomear a textualidade oriunda da autoria negra no Brasil. Esta personalidade artística tipicamente moderna, a conjugar linguagem e metalinguagem, produção literária e reflexão crítica, convive ainda com a consciência do sujeito contemporâneo, homem de seu tempo e de seu país, para lembrarmos a prescrição machadiana. Em seus escritos, Kuti empenha-se na construção de um sujeito étnico do discurso, cujos textos, como não poderia deixar de ser, focalizam, acima de tudo, a reprodução das desigualdades racial, de gênero e também econômica, claro, num país como o Brasil, situado na periferia do capitalismo neoliberal globalizado. Em sua trajetória, o escritor convive, portanto, com o agitador cultural, empenhado em agregar vozes negras espalhadas na imensidão do Brasil para colocá-las lado a lado, a fim de reunir em livro as falas por tanto tempo excluídas de nossa literatura canônica. Como é sabido, o autor participa também no longínquo ano de 1978 da organização do primeiro número de Cadernos Negros, publicação coletiva, produzida anualmente em formato de autoedição e distribuída pelos próprios autores. Deste modo, a trajetória do escritor se imbrica com a dos seus pares de outras regiões do país, reunidos na publicação, da mesma forma que se junta, nesse mesmo ano de 1978, ao vasto coro de vozes negras mobilizadas pelo MNU, Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, que faz ressurgir a mobilização antirracista no Brasil em plena vigência da ditadura militar, que ainda iria durar mais 7 longos anos. Em seguida, Kuti é um dos líderes empenhados na fundação em 1980 do Quilomboja Literatura, a mais longeva associação de escritores afro-brasileiros, responsável desde então pela existência ininterrupta dos Cadernos Negros, cujo número 43, portanto, acaba de ser lançado, referente ainda a 2020. Este ano de 2021, teremos o número 44 dos Cadernos Negros. São, portanto, 44 anos, não é, de Cadernos Negros e 44 anos da obra, não é, da carreira individual. Então, é um escritor perfeito, típico de tudo isso que nós estamos falando, em que a obra individual coincide com a obra coletiva.
O trabalho individual e o trabalho coletivo se dão de par em par a todo instante, na medida em que, não só no plano do narrado, o narrador fala por si, enquanto voz negra, enquanto consciência negra fala por si e pelos seus semelhantes, não é? No plano do narrado, no plano da narração, no plano da literatura de uma maneira mais ampla, esse individual, esse elemento individual está ao mesmo tempo, o tempo inteiro, lado a lado com o coletivo, lado a lado com a coletividade. Como se vê, é um percurso marcado pela existência de um projeto estético individual que vem se somar a um projeto coletivo de inserção crítica na realidade histórica com vistas a nela interferir. Tal projeto fundamenta não apenas a escrita propriamente dita, mas todo um trabalho pedagógico de, citando aqui Milton Nascimento, ir onde o povo está, através da realização de eventos abertos ao público, com vistas à ampliação do horizonte de recepção dos textos, formando não apenas novos leitores, mas também novos sujeitos dispostos a inscrever suas agruras e sua arte em prosa e verso. Tal projeto se fundamenta, portanto, na consciência da injustiça e na consciência da desigualdade produzidas no Brasil por 3 séculos e meio de escravatura. Espécie de doenças sociais ainda vigentes em pleno século XXI e materializadas em forma de racismo, exclusão, pobreza e, pior, extermínio ou genocídio, se quiserem. Não custa lembrar aqui a estatística. E eu peço desculpas, mas a estatística é vergonhosa e é gritante, não é? No processo e me refiro aqui às estatísticas referentes ao processo de verdadeiro genocídio da juventude negra no contexto de mais de 60 mil assassinatos por ano no Brasil, em sua maioria com vítimas afrodescendentes. É um escândalo isto. Gostaria de lembrar, entre parênteses aqui, que os Estados Unidos ficaram 15 anos no Vietnã utilizando as armas e os instrumentos de destruição os mais modernos que havia naquele instante, e enfrentando uma guerrilha igualmente poderosa. Pois muito bem, em 15 anos de guerra do Vietnã, morreram 60 mil americanos. E o Brasil ostenta hoje uma estatística de mais de 60 mil assassinatos por ano, em sua grande maioria de jovens negros. Ou seja, o Brasil hoje ostenta para o mundo não só o vexame da cloroquina, mas também essa estatística que nos coloca em termos de uma guerra do Vietnã por ano em nosso país. Voltando então ao Kut. Em seus contos, poemas e peças teatrais, a herança do cativeiro, subjacente à problemática realidade que discrimina crianças, mulheres e homens negros, emerge a partir de um ponto de vista interno de quem, como seus irmãos de cor, sofre cotidianamente os efeitos do preconceito racial. Tudo isto deságua nos escritos de Kut e se materializa em seus versos e personagens. Nos contos e na dramaturgia são encenados sofrimentos e frustrações derivados das diversas facetas da violência racial, física ou simbólica. Dramas vividos pelo jovem negro, por exemplo, confundido com assaltantes de uma agência bancária, no conto Conluio das Perdas, que recomendo a todo mundo a leitura. Ou ainda do menino vítima de bullying, estou falando em português, me desculpem,
vítima de bullying na escola, a partir de uma explanação equivocada da professora de História do Brasil, no conto Lembrança das Lições, que também recomendo. Ou ainda, o drama do engravatado executivo negro, assaltado pelo ladrão branco e loiro, despojado de todo o seu dinheiro e das suas roupas, deixado nu numa rua deserta e ainda preso como suspeito, preso pela polícia, claro. A peça encerra com a chegada da polícia, né? No texto teatral Madrugada Me Proteja. Esse texto é uma obra-prima, né? E quando for encenado aí em Londres, não deixem de assistir, por favor, Madrugada Me Proteja. Em todos esses textos e todos os demais, subjaz a perspectiva do escritor orgânico, antirracista desde sempre, a produzir uma ficção que, ao mesmo tempo, é uma fricção extremamente bem-sucedida em construir uma narrativa outra, distinta não apenas das idealizações do homem cordial, habitante de um país múltiplo e tolerante como o Brasil, né? O que é um mito, né? A dar ao mundo o exemplo de um outro mito, a democracia racial. Por outro lado, além disso, né, os contos de Kut se afastam também do chamado brutalismo que caracteriza os enredos de Rubem Fonseca, por exemplo. Longe da espetacularização da violência transformada em mercadoria, vê-se a narrativa emanar do lugar da vítima e não do marginal agressor, desumanizado pelo estereótipo que vincula o negro à violência e à criminalidade. A ficção-fricção de Kut cumpre o projeto de texto divergente, em atrito permanente com o estabelecido. Desconstrutora, por excelência, abala narrativas hegemônicas e verdades estabelecidas. É uma escrita de olhos abertos para o cotidiano das vítimas da supremacia branca, expressa nas múltiplas facetas do nosso racismo, mesmo aquele chamado de forma desavergonhada, diria, né, e hipócrita, de racismo cordial. Em paralelo, essa ficção-fricção, ela também está de olhos abertos para os procedimentos e modelos distintos de construção narrativa. Em sua prosa, convivem e dialogam o rigor da denúncia explícita, herdado de Lima Barreto, e a ironia, vizinha do escárnio e mesmo do deboche, praticada por Machado de Assis. Que o digam os protagonistas do conto esses brancos de terno e gravata, ou ainda, num outro universo, do conto O Batizado. Publicado inicialmente no volume Negros em Contos, esse aqui, que é um livro de 1996, portanto, o conto Boneca ele foi publicado há 25 anos atrás. Publicado inicialmente nesse volume Negros em Contos, Boneca é uma obra-prima em termos de concisão e andamento. Cada palavra dando a impressão de escolhida a dedo para a expressão precisa e dura, quando necessário. Cumpre o conto, né, rigorosamente, o princípio fundante da short story, traduzido na noção de unidade. Unidade de tempo, unidade de ação e unidade de espaço. Ao mesmo tempo em que deixa visíveis indícios de uma narrativa outra, latente, submersa na antecena da representação. Boneca é um conto machadiano,
do começo ao fim, e conjuga a via crucis do pai empenhado em presentear a filha. Quando? No Natal. O Natal, que aqui no Brasil é um Natal branco, de neve, não é? Então ele quer presentear nesse Natal branco, né, cheio de neve, né, com o quê? Com uma boneca negra. E ele percorre, então, uma via crucis. Né? O texto conjuga, portanto, essa via crucis em busca de uma boneca negra no comércio, né? Conjuga isto com o embate na loja. Embate este não com as pessoas, mas com o capitalismo mercantil representado pela balconista e por seu chefe, igualmente branco. E todo um clima se instala diante do pedido. E eu cito, diz o personagem, estou procurando uma boneca negra. E aí se instala o conflito. Né? Após idas e vindas da funcionária, né, a balconista, e depois de meia hora de espera, fala o patrão, o dono da loja, ele fala para a funcionária, e eu cito, e ele fala em itálico no conto, isso é muito importante. E ele fala, e eu cito, tem sim, procura melhor, na prateleira lá de baixo, lá em cima mesmo, perto da pia. Só essa frase aí, só essa fala aí, já dá pelo menos um parágrafo, ou quem sabe até uma página, né? numa leitura de crítica literária. E eu continuo. E o milagre, né? Encontrar a boneca preta na loja das bonecas brancas, o milagre acontece. Mas acontece logo seguido do quiprocó, típico. Né? Entusiasmada com a descoberta, a balconista se descuida e despenca a escada abaixo. Mas como bom quiprocó, não há maiores consequências. E logo em seguida, instala-se a distensão que marca o happy end. Compra efetuada, comerciante contente, boneca preta embalada em papel de presente natalino, cheio de neve e de trenó, o paizão feliz da vida entra exausto no bar para tomar uma loira gelada. Eu não vou me aprofundar, mas só essa loira gelada já dá também toda uma outra página aí de reflexão sobre o que está por trás, né? na antecena aí desse conto. Esse conto, portanto, Boneca, e já estou concluindo, dá bem a medida da intensidade de um projeto estético empenhado em friccionar as aparências do real e ir fundo no questionamento do racismo estrutural que se impõe desde sempre a brasileiras e brasileiros, racismo naturalizado como se fosse parte da razão de ser do universo. A boneca preta, finalmente encontrada, é apenas um detalhe num cotidiano sufocado pela supremacia branca que dita o que é certo, o que é bom e o que é belo. Eis aí um pouco dessa ficção que fricciona o real de baixo para cima e das margens para o centro. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Obrigada pela aula, né, por nos apresentar essa biografia do CUT contextualizada desde do seu primeiro livro de poemas, Poemas da Carapinha, até o conto, e essa leitura maravilhosa do conto, que certamente vai alimentar as nossas várias leituras e traduções do conto.
Cuti, você gostaria de comentar alguma coisa? Nós temos um pequeno tempinho, você pode falar o quanto quiser, e depois passamos para o Andrew. Aí o Elton vai fazer a coordenação da parte mais da oficina. Poesia de negro é axé, poesia de negro é axé, axé. Axé babá eu digo axé agô, e entro nesta roda e incomodo o senhor. Olha o tombo, a poesia negra vem com a força do quilombo. Muito boa tarde a vocês. Obrigado, Eduardo, por essas palavras, por essa análise. Eu fiquei rindo aqui quando você começou a falar da boneca, porque é um conto que a cada vez que eu leio ou ouço ou vejo comentário, me dá uma alegria muito grande e também eu acho muita graça, porque este conto ele traz algo que você detectou muito bem na minha trajetória, que é esta vertente irônica, cômica, não é? Que também traz os ensinamentos que eu tive com a leitura dos textos de Luiz Gama. Portanto, muito obrigado, Eduardo, e obrigado a todos vocês por estarem aqui e também pelo convite para eu participar dessa oficina. Eu vou falar um pouquinho e muito rapidamente, espero, mais ou menos aí umas 3, 4 horas, e citando tão somente 6 fatos que, para mim, são fundamentais na minha trajetória e que são fatos que me levaram a refletir muito sobre o fazer literário. Certa vez eu estava com uma amiga minha, uma amiga negra, e ela, vendo uma colega branca, ela me apresentou da seguinte maneira: olha, esse daqui é um escritor negro. Bom, vieram alguns elogios subsequentes e eu fiquei pensando, bom, por que ela disse que eu era um escritor negro? Né? Bem, eu tive que levar em conta a história dessa amiga que não tinha no seu cabedal a vivência com outras pessoas negras. Ela era uma daquelas ilhas negras cercada de brancos por todos os lados. Então, para ela, eu, sendo negro, tinha ainda que ser apresentado como um escritor negro. Bem, depois eu tentei achar uma desculpa para isso. Não, o que ela quer dizer é que a minha literatura está enraizada na minha negrura brasileira. Bem, aí então eu me apaziguei e até hoje somos bons amigos. Outro fato foi em A Pelada Peluda no Largo da Bola, o meu infanto juvenil, que saiu em 1988, no centenário da abolição. E quando eu recebi o livro, eu me espantei com a ilustração. Havia um trecho da narrativa que 2 garotos, um branco e um negro, estão disputando para ver qual é o time
que vai ganhar na chamada pelada peluda, que era um jogo de futebol entre meninos negros e meninos brancos. Num dado momento, o menino branco diz: o seu time não é de nada. Negro, quando não faz na entrada, e ele, o menino branco, recebe um soco na boca e cai. E o menino negro, então, sai correndo. Qual não foi a minha surpresa? O ilustrador colocou o menino negro caído. Bom, eu reclamei com o editor, e aí é uma outra história. Bom, esse fato me fez rememorar um episódio com um grande editor brasileiro, Enio Silveira, da Civilização Brasileira, um escritor, um indivíduo de esquerda, né, muito conhecido, publicava todo mundo da esquerda na época da ditadura. Quando eu mandei para ele o meu livro Batuque de Tucaia, ele me mandou uma carta dizendo que não ia publicar o meu livro porque o meu livro era racista contra os brancos. Bom, esse é um fato que realmente me fez pensar profundamente acerca do bloqueio editorial que nós, os escritores negros, até hoje amargamos. A mãe de um militante, esse é um outro fato, quando eu publiquei o livro E Disse o Velho Militante José Correia Leite, que é um livro de entrevistas que acabou redundando numa narrativa do próprio Correia Leite, contando a sua história, a história da sua militância, eu levei esse livro para a mãe de um militante do movimento negro e também esposa de um grande militante, amigo, inclusive, do Correia Leite. O livro ficou lá um tempo e depois, um dia, ela me convidou para ir lá, eu fui, e ela disse para mim o seguinte: olha, você não precisa escrever mais nenhum livro. Depois desse, você não precisa escrever mais. Bem, mais uma vez eu tive um impacto, né, com tanta coisa na cabeça para fazer, com tanta coisa na gaveta, e ouvir aquilo daquela senhora muito amável, né, me deu assim a dimensão do quanto as pessoas têm, para nós, uma baixa expectativa de êxito. Inclusive, nós, negros, introjetamos esta baixa expectativa de êxito. Mas eu tive um grande confronto em termos de ensinamento, quando eu estive num clube em Jundiaí, um clube muito antigo, um clube negro, e lá, chegando, eu encontrei um dos diretores e ele me levou para uma sala de fotografias antigas. E então ele me disse: está vendo este quadro aqui? Sim. E este menino, sabe quem é? Não, sou eu. E depois disso ele fez um discurso muito interessante e ele concluiu em termos da necessidade da nossa união. Ele disse o seguinte: nós, negros, temos que ter ousadia no tempo. Olha, isso para mim abriu assim um horizonte fabuloso que realmente só o nascimento da minha filha superou. Que é exatamente isso. A pouca expectativa de êxito é isto, é a pouca expectativa de vida que o Eduardo muito bem trouxe aqui com este constante e permanente
assassinato de jovens negros no país. E também o que se espera dos negros é que tudo que eles façam seja terminado muito rapidamente. Bem, agora aqui eu devo dizer a vocês, para encerrar, o que é que me deu assim uma visão de que eu havia encontrado o caminho para aquilo que eu queria fazer. Eu morava na cidade de Santos e um dia eu estava caminhando na Avenida da Praia e encontrei uma livraria e lá no saldo dos livros tinha um. Eu olhei a capa, vi que era um negro, olhei na orelha, o autor era negro também. E este livro se chama O Carro do Êxito, de Oswaldo de Camargo. Bem, a leitura deste livro foi, para mim, um deslumbramento no sentido de você está certo, você existe, sua família existe, o movimento negro que é feito aqui em Santos existe, e essas pessoas, elas precisam ter vida literária. A partir daí, foi a minha grande aventura de vir para São Paulo e ter a felicidade de encontrar, me tornar amigo do escritor Oswaldo de Camargo, que para mim foi um grande presente na minha trajetória. Então, eu creio que é isso que eu gostaria de contribuir para esta oficina, para este encontro. E então eu encerro aqui com uma cantiga que faz parte aqui do nosso cancioneiro popular, cantado na voz de Clementina de Jesus, perdão, sempre confundo as duas. A Clementina canta assim: atividade no abano antes que o fogo se apague, atividade no abano antes que o fogo se apague, antes que o fogo se apague da cinza fica o calor, antes que o fogo se apague da cinza fica o calor, atividade no abano antes que o fogo se apague. É isso. Muito obrigado, gente. Eu vou passar, então, a palavra já para o Andrew, né? Se você quiser comentar alguma coisa sobre a tradução mais em geral. Obrigada, Kuti. Novamente, eu começo a ficar com pressa aqui e nem agradeço direito. Acho que já virou uma praxe minha de não agradecer aos autores e depois ter que me desculpar logo em seguida. Eu vou passar logo para o Andrew e a gente continua conversando. Desculpa, novamente. Thank you, Ana. Yeah, I first of all, I really enjoyed translating this story, and I'm sure everyone enjoyed reading it. Hopefully I've not spoiled it too much in the translation. In terms of general problems, probably just a couple of main things. As Eduardo said, there was so much happening in the story. There's so much nuance on every line. So I think one of the key challenges with the translation was making sure that still came through in the English version, because it's a story where so much is happening, and that's what makes it so great, I think. So trying to get that through in the English was important. One other thing, more linguistic, what I found dealing with pronouns in English to be an issue. A lot of the sentences in Portuguese, they start with verbs, so I was trying to avoid starting every sentence with he in English. So there's a few cases where I've tried to avoid that without messing with the syntax too much, because I like to stick to the syntax and the rhythm of the original
as much as possible. The other sort of general decision that I had to make was in terms of the punctuation. I have changed the speech punctuation. In the original, as you can see, it's italicized, where I've put it with speech marks, sort of more conventional representation of speech in English language writing. That's not something I feel strongly about. If people feel it should still be in italics in English, then that would be interesting to hear, but that's fine. So I think if we move on to discussing the translation, I've picked out a few parts where it was perhaps more difficult or where I had more doubts about my choices. But if anyone wants to shout out any questions or write in the chat anything about the translation, then that would be good as well. I don't know if you would like to hear a reading of the extracts in Portuguese and then English, or should we dive right into the translations? Oh, Elton, podia projetar, né, o slide agora. Shall we ask Kuti to read the original or anybody else? Yes. Could you project the slide? Yes. So, two chicks, Anna. Kuti, você por acaso leria esse trecho que está... Ah, você está no telefone, né? No celular, não tem como ver. Você lê então, Elton? Sim, claro. Acho que o Kuti vê, Elton. Ele respondeu? Ele não consegue ver o texto? Você me ouviu, Kuti? Eu ouvi, mas eu estou no celular, então o texto fica muito pequeno. Ok. Desculpa. Tá. Então é isso. Ok, Então, Elton. Boneca. Nenhuma. Cansou de tanto andar, perguntara muito, ouvira respostas de todo tipo. Algumas vezes reagira à escassa delicadeza de certos balconistas e mesmo às ironias finas. Em outros momentos, fora levado à autocomiseração. Depois de ouvir, por exemplo, sinto muito, ou queira nos desculpar, a fábrica não fornece, sabe, desanimar? Não. Não havia por que desistir de encontrar o presente de Natal para a filha. Ele estava em plena forma física de seus 33 anos. Além disso, como se a pequena o conduzisse pelas ruas do centro comercial. Continuar a procurar, mesmo pisoteando o cansaço. Era uma missão. Com entusiasmo, entrou na loja seguinte, cheia. Aguardou pacientemente. Uma mocinha branca, de ar meigo e aspecto subnutrido, indagou. O senhor já foi atendido? Não, por gentileza, eu estou procurando uma boneca. Temos várias, olha aqui, a Barbie, a Xuxinha, e a loirinha foi apanhando diversas bonecas, colocava-as sobre o balcão como se escolhesse para si. Olha que gracinha essa aqui de olhos azuis, é novidade. Chegou ontem e já vendeu quase tudo. Chora, tem chupeta, faz pipi. E essa outra aqui, não é uma graça? E levou ao colo a ruivinha, de tom amarelo, bem clarinha. Mexeu-lhe com os bracinhos e as perninhas e indagou. Não gostou de nenhuma? É que estou procurando uma boneca negra. Thank you, Elton. And now I'll read the English version of that section, and then we can discuss the translation. Thank you. Two chicks, Andrew. Okay. Good. Not a single one. He was tired from all the walking. He had done a lot of asking and heard all kinds of answers. On some occasions, he had reacted to a shop assistant's lack of tact, or even to the subtle ironies. On others, he had been led to self-commiseration after hearing, for example, "I'm so sorry," or "You'll forgive us, sir. They don't make them, you know." Disheartened? No. There was no reason to give up on trying to find a Christmas present for his daughter. He was in great physical shape at 33 years old. Not only that,
It was as if his little girl drove him through the shopping streets, to continue the search, even if trampling over tiredness was a mission. Enthusiastically, he entered the next shop, busy. He waited patiently. A young white girl with a sweet disposition and a malnourished appearance inquired, "Have you been served?" "No. If you could be so kind, I'm looking for a doll." "We have loads. Look, here's Barbie, Shushinya." The blonde girl began to grab various dolls. She set them upon the counter, as if choosing for herself. "Look how cute this one is with its blue eyes. It's new. It arrived yesterday and is almost sold out already. It cries, has a dummy, pees. And this other one here, isn't it lovely?" She clutched the fair-skinned, yellowy blonde doll to her chest and moved its little arms and legs around. "Don't you like any of them?" "The thing is, I'm looking for a black doll." Okay. So I'll go through some of perhaps the parts I had most doubts with here. If anyone wants to jump in with questions or suggestions, then that would be appreciated as well. I think the first thing was I combined the second and third sentences to make one sentence. He had done a lot of asking and heard all kinds of answers. That was 2 sentences in the original. So I took a bit of license there and made it 1 sentence just to avoid having 3 sentences beginning with he in a row in English. I don't know if anyone would have done that differently, or if anyone did do that differently. But Andy, I have to say in this section, I mean, in the whole piece, there is a really magical rhythm, bouncing rhythm that is very dynamic. And I think this strategy specific for this section, it emphasizes this amazing rhythm that you found for these images and for the story itself, but all for these picturesque images of the counter, the assistants, and the dialogue as well. Absolutely beautiful. Kuchi, do you understand English? No. Would you take my word? It's a beautiful translation in many senses. Can I comment? Yes, yes. I'll say to you, Andrew, I think I would have done the same regarding the 3 short sentences, because in English you cannot have a verb without a subject. So I think it makes sense. So, Kuchi, eu falei pro Andrew o que eu achei, que sim, em inglês a gente não pode começar a oração sem ter um sujeito explícito, né? E lá em português você tem 3 orações curtas que o Andrew combinou, perguntaram muito, ouviram respostas, ele combinou em uma oração só, e tem que ser assim, né? Eu acho que foi uma escolha muito bem pensada. Bem. You speak Portuguese, do you? Do you speak Portuguese, Andrew? Yes, yes. O que eu falei, Kuchi, se você tomaria a minha palavra como algum aval, a tradução do ritmo que o Andrew conseguiu configurar com as imagens dessa sessão e da outra também, porque eu já li, belíssimo, belíssimo o som na língua inglesa e as ressonâncias desse diálogo e das descrições meticulosas e pitorescas também em alguns casos. Muito bonito. Fico feliz. A Ellen tem uma pergunta. I did start with... Ellen, você quer perguntar? Sim, é que eu sempre sei uma frase sem pronome.
Yeah, I think that was another option. I think that's another good solution. I think that works as well. He got tired walking so much. He had asked so many times, had listened to every answer. I like yours a lot. Someone else Okay. has asked about keeping the Yes. name Xuxinha. Mhm. Yeah. Yeah, that was something I was going to ask about. I think if Xuxinha had been the only name of the doll, I would have had to think about changing it. But the fact that it comes straight after Barbie, I think the context, you're going to know what it is. So that was my reasoning for keeping that there. I think from context. And it lets you add a bit of local flavor as well. And then there's the whole connotation that the name Xuxa evoca no leitor, na leitora brasileira. And of course, that gets lost for an English language, or for the average English language reader, I suppose. Yeah. Did anyone change the name of the dolls? Mm-mm. Okay. My next sort of doubt was this part where it says trampling over tiredness. To continue the search, even if trampling over tiredness was a mission. Just because I wasn't too convinced by my own solution there. So if anyone has something different for that sentence. I don't have any answers, but it is tricky. Just Yeah. sympathy. I really like trampling over tiredness. I had dropping with exhaustion. You know. Yeah, I like that. Yeah. But I like trampling over tiredness. It's less common, you know, but Yeah, I quite like the image of it. What was it? Yeah. pisoteando. Yeah, Kansas. Yeah. Yeah, but I wasn't sure if it sounded a little bit weird, trampling over tiredness. What about stumbling? Do you think it could work? Yeah, I thought about that as well. I almost went with stumbling. Yeah, stumbling over tiredness, or stumbling with tiredness. Yeah, that's good too. I also have another doubt. O centro comercial, a gente está entendendo aqui que é um shopping mall ou é o centro comercial da cidade? Acho que essa até é uma pergunta para o próprio escritor, aproveitando que ele está presente. Então, quando ele fala pelas ruas do centro comercial, eu não tinha certeza se a gente traduz streets of the town center, I don't know, ou são os corredores de um shopping mall. Essa é a minha dúvida. Não sei se outras pessoas tiveram a mesma. Então, para mim e para o conto, ruas, a palavra ruas não se usa, pelo menos aqui em São Paulo, para indicar corredores de shopping. Ruas são ruas, corredores são corredores. Ruas do centro comercial, portanto, são ruas do centro da cidade, onde se concentram as lojas. Obrigada. Sim, claro, né? É porque em inglês eu não consegui achar, eu não sei como outras pessoas traduziram. Eu fiquei um pouco na dúvida como passar isso para o inglês. Yeah, I went with shopping streets. Yeah, thanks for asking, because that was another doubt that I had. I thought that it probably wasn't in a shopping mall. But yeah, I don't know if shopping streets sounds familiar to anyone. I think we could describe the part of a town centre where you find the shops as the shopping streets, and that would be not necessarily the same as the town centre, but the part where you
where you find shops. I don't know if that sounds strange to anyone. High street, that could work as well. But then would high street perhaps confines it to just one street, even if a big one. And I think our character here has been wandering a lot of streets and getting the steps up. Is high street something that you use in England as referring to a shopping area? For me, yeah, I think it would be maybe just one, maybe one street, the main street. Yeah. Agreed. Because I don't think that would, I had never heard that here in the US. Okay. But I think your choice is great, Andrew, because high street, there is an association with big brands as well, no, with established brands, and it doesn't seem to be the case in that specific journey through the local little shops. So I think it's a good choice. I also agree with Elton on that. And I was just thinking the high street to me it seems quite like you're localizing it very much to England. I don't know, for some reason the word high street to me has this very British sound. Que a palavra high street, que tem sonido bem inglês, que não leva o leitor para o contexto brasileiro. Talvez, é uma opção, uma observação. Mm-hmm. Go ahead. I can't see who was talking. No, it doesn't have anything to do with this particular sentence there, the street thing, but another one word that caught my attention, because it's not the word we use in the US, is dummy for chupeta. And I actually had to go back to the original to, oh yeah, that's it, chupeta. But I think that's an issue that the translator would have to be catering to the publishing place, right? If it's going to be published in the United Kingdom or in the US. Yeah, I don't know if there's a neutral solution to that. No, probably not. I don't know. I have a little thing. Sorry. No, go ahead. No. Go ahead. I have a little thing about ironias finas. Mas aí eu queria perguntar para o autor, talvez, se ele pode dar um exemplo do que seria uma ironia fina. Isso é uma imagem, né? É uma imagem. Aqui no Brasil, nós negros acabamos de incorporar algo que é muito cruel, que é a ofensa naturalizada, e quando você reage, a pessoa diz: eu não tive a intenção. Ou seja, eu não tive a intenção, né? Mas você percebe o jogo que ela faz. Ou seja, ela te ofende, quando você reage, ela diz que não teve a intenção. Então, um exemplo de ironia fina. Alguém ri para você e diz: ô, negão. Você, pelo hábito racista dos brasileiros, a expectativa é que você dê um sorriso. Ele está te humilhando, mas você tem que sorrir para ele. Essa ironia fina pode ser traduzida como uma crueldade fina nas relações interraciais,
do cotidiano. Né? Por outro lado, é como se alguém dissesse, no caso da boneca, eu sei que você está procurando algo, mas eu não tenho. E mesmo se eu tivesse, eu não te daria. Veja aquele jogo que acontece quando a moça vai procurar a boneca. Né? I have a comment based on that. Is Ironias Finas soft irony is a good translation, or it would be better soft sarcasm? Talvez sarcasmo. Talvez esteja próxima de sarcasmo. Porque eu acho que em português se utiliza a palavra ironia e sarcasmo às vezes, eu não diria em forma literária, mas as pessoas às vezes eu penso que tem essa mesmice, né? Elas são praticamente iguais. Acho que as pessoas utilizam interchangeably a palavra ironia e sarcasmo, mas acho que em inglês tem uma diferença mais marcante. Eu próprio tenho um certo problema em descobrir quando eu devo usar ironia e quando eu devo usar sarcasmo em português. E eu percebo que as pessoas falam da mesma forma. Eu estou sendo irônico, mas eu acho que ela está sendo sarcástica se eu estivesse falando em inglês. Just another point of discussion, maybe. I don't know. And I can learn a little bit about it too. Both in Portuguese and in English, because eu acho que eu não tenho essa noção muito apurada da palavra, das diferenças entre ironias e sarcasmos. Talvez alguém postou agora a palavra sutil, né? Sutileza. Talvez a palavra sutileza, eu acho que tem a ver acoplada à palavra ironia, não é? Ou a sarcasmo, sutil. Sarcasmo sutil. Talvez dê conta dessa ironia fina. Eu acho, Kuti, que justamente eu ia mencionar esses subtextos e dentro do texto, né, muito fortes. A questão racial é uma das dificuldades dessa transposição para o inglês. E acho que, no caso, o Andrew, o tradutor, ele justamente usou isso, ele trabalhou com subtle ironies, ou seja, ironias sutis, é como ele colocou, entendeu? Então, eu acho que, em grande parte, você deu conta desse embate aí que ocorre, a que o Eduardo se referiu antes, depois o Kuti também falou, e que estão presentes no conto. Acho que, de forma geral, as questões culturais e raciais, das relações raciais no Brasil, você tentou dar conta delas o tempo todo. E, enfim, essas questões do como se diz nos Estados Unidos e na Inglaterra, isso vai ser sempre uma questão, mas aí é como Cristina se referiu também, a edição é uma edição britânica, né? Então, acho que aí vai a palavra mesmo, de onde será publicada a tradução, né? E daí que a gente também, né, tem falado muito nos estudos de tradução intercultural em português do Brasil, porque se a gente falar português, hoje em dia a gente está se referindo também à questão de Portugal, e no caso aqui a gente está partindo de um texto brasileiro, negro-brasileiro, enfim, com todas as suas especificidades. Então, é bastante importante esse ponto de partida para se definir o ponto de chegada. Concordo, Andrew. Tá? Andrew, I suggest that would you have any other observation you would like to make regarding this passage? No, that was my
I was going to bring up, that same one, subtle ironies. I quite like subtle sarcasm, which a few people have put in the chat. I think that might be the way to go. I'm happy to move on if that's what you were going to suggest. Yeah, having said that, I'm not sure. I think about that, because the sarcasm has also a big semantic charge, especially for English, and you're putting in the mouth of the narrator, you're changing slightly the register of the narrator. I would think twice. I prefer your option now, but that's a personal. Me too, Elton. I agree with you. So Can I suggest? Sorry, Andrew, how would you feel about wicked ironies? Because it sounds to me they are ironies which are maldosas, tem uma maldade, uma ironia sutil, mas com um perfil de maldade. I think my doubt is how much intention there is behind these subtle ironies. So I get the sense it's perhaps something so ingrained. Can you give an example of a subtle irony in English? What do you understand by subtle irony in English? Because we got an explanation what a subtle irony or soft ironias finas seria em português. Como seria uma subtle irony in English? Can you give an example? Diane, se você não se importar, a gente vai passar para o próximo trecho, porque são já quase 7:50, né? Senão não vai dar tempo de discutir e o Andrew pode continuar a discussão depois, tudo bem? Claro. Desculpa. Vai lá, Elton. E aí a gente não lê o original? Como é que faz? Lê só o inglês? Eu acho bom ler o original, não acha, Ana? Lê também, então. Lê. Quer que eu leia? Lê, por favor. Tá ok. Desceu mais uma vez, recebeu novas instruções e tornou a sorrir. Em seguida, do alto do mezanino, mostrou o rostinho gorducho, marrom escuro, de uma boneca. Radiante, a balconista empunhava-a como um troféu. Assim desceu a escada, mas, descuidando-se nos degraus, despencou-se. Todos se apavoraram. As colegas de trabalho foram em socorro. Nenhuma fratura, apenas um susto. O patrão exasperou-se, mas logo conseguiu controlar-se, vermelho como pimenta malagueta. A loja estava cheia. Foi atender o cliente. O senhor desculpe a demora e o transtorno, mas não foi nada. O importante é encontrarmos o produto. Está em falta, sabe? Eles não entregam. Eu mesmo encomendei a semana passada, mas o representante disse que a firma está exportando para a África. Está certo, mas aqui também tem freguês que procura, não é? Sim. Então, o homem engoliu a frase e preparou a nota. Okay. She came down again, received new instructions, and smiled once more. Then, from up on the mezzanine, she waved the chubby, dark brown face of a doll. Beaming, the assistant wielded it like a trophy. She descended the stairs like that, but, careless on the steps, she nosedived. Everyone freaked out. Colleagues rushed to her aid. Nothing broken, just a fright. The boss was exasperated, but soon managed to collect himself, red as a chili pepper. The shop was full. He went to deal with the customer. Excuse the delay in the commotion, sir, but it was nothing. The important thing is we found the product. It's low in stock, you know. They don't send them. I ordered some myself last week, but the representative said the company was exporting to Africa. That's fine, but there's customers here looking for them too, aren't there? Are you Brazilian, sir? Yes. Well, he swallowed his sentence and prepared the receipt. Okay. Yeah, I think in this section there was a few doubts, perhaps in terms of register, maybe. The first note I've made is on the word nosedived. I think that's somewhere where there was a lot of options. So I don't know if anyone's got a different suggestion to nosedived when the shop assistant falls down. And then everyone freaked out was the next bit, which I think there's lots of different solutions to.
again, I really like your choice. I think it's surprising, and it's kind to the reader as well, in a sense that the reader will have to deal with some other kind of complexities in terms of the major themes of the story. But this is a descriptive word, and it's kind of anglicized in a very kind way, both I think you're being kind to both to the source text and to the reader. Olha, eu tenho uma dúvida, mas é no fim. É em relação à palavra nota. Nota, tu traduziste por receipt, recibo, não é? E será que é recibo ou é bill? Eu penso que é a nota com que se paga, não é? O dinheiro. Yeah. A receipt. Receipt? A receipt. Yeah, I thought it was the receipt. It's Mas receipt não é a nota, pois não? É a nota fiscal, né? Ah, a nota fiscal. Ah, nesse caso é a nota fiscal. Ah, ok. É a isso que eu me referi há pouco, quando eu falava em português do Brasil e em português de Portugal. É que vocês também dizem nota preta, né? Então eu estava na dúvida. Mas a nota também, Gabriela, você está correta também. Pois. Mas nesse contexto aí seria a notinha, né? Ah, tá bom. Essa Você é uma chama- nota branca, viu? Essa é uma nota branca. Nesse caso, então, é o recibo. Ok, obrigada, então. Andrew, você poderia comentar um pouco porque você incluiu Are You Brazilian, sir? No That was my final. I was going to ask as well. Too. That was my question. Let's see. What's 3 lines above. 3 lines above? Yeah, for the end. I mean. The screen there if you need, Andrew. Botando o texto errado. It's on the screen here, Andrew, if you need it. Yeah. No, it's not. You're projecting something different. Oh. Sorry. Andrew, almost at the end. Yeah. Are you have you- Brazilian, sir? Yeah, okay. I just would like you to comment why you inserted this, you see. Oi. O meu texto, que eu tô no Contos Escolhidos, ele tem isso em português, que não estava no slide, mas em português tem. O senhor é brasileiro? Acredito que foi por isso que o Andrew colocou. Ah, interessante. É o texto que a gente recebeu. Ok. Uhum. Okay, yeah, that's why I was confused. Yeah, in the original text it does say, yeah, o senhor é brasileiro. Okay. I guess it kind of makes a point with what the narrator just said, the shop owner said before about sending the dolls to Africa, no? Perhaps. Yeah, I think so. Yeah, yeah. But I would say there's also the whole systemic racism in Brazil that wouldn't allow for a Black Brazilian man to be looking for a black doll for his daughter. So the whole cultural context, social cultural context of Brazil, he cannot be a Brazilian guy. You know what I'm saying? Yeah, there's perhaps a bit of surprise from the shop owner. Curti. O que eu comentei é que o senhor é brasileiro também aponta para o sistema, para o racismo sistêmico que o vendedor ou o gerente da loja jamais pensaria que um homem negro brasileiro pudesse estar comprando uma boneca para seu filho, né? Então ele tem uma que boneca ser negra, uma boneca negra. Uma boneca negra. Porque se esse pai
fosse comprar uma boneca branca, tudo bem. estaria dentro do esperado. Mas como ele quis comprar uma boneca negra, ou seja, a consciência racial, o branco brasileiro não aceita que o negro tenha. Exato. Então, e aquilo, se você está num hotel de 3 estrelas, que seja, perguntam para você se você é americano, se você é africano, enfim. Você não pode ser brasileiro. Porque o negro brasileiro, eu não espero que esteja aqui no hotel de 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Então, aí, mais uma vez, aí a ironia fina. Andy, I have a question. It's not in the excerpt that you selected, but I was very curious to see how you dealt with the sweaty blonde, com a loura suada. Where was that in the original? Let's see. At the end, loura gelada, when the bartender says, vai uma loura gelada aí, chefe? Oh, yeah. Where was that? Eleni, I think that's one of my favorite questions I've heard in these workshops. Yeah, I put a cold blonde one, buddy, asked the barman. Right. Thinking that it's a blonde beer, and obviously the sort of cold blonde, it ties in with just what a few lines before with the themes of the Christmas decorations all being little blonde white children. Exactly. That's why I thought that we had to keep the blonde. I also kept the blonde, and I thought because later afterwards it says, you know, he was enjoying the beer, you know, the first sip of the beer. I think it becomes clear that you're referring to a beer, you know, as such. But when I asked, I've got sort of 20-year-old children, and I was asking them, if I refer to a beer as a blonde, would you know what I'm talking? You know, if I said in a bar, you know, I want a blonde, they had no idea what I'm talking about. But they all agreed that with the extra line at the bottom, it made sense. So I think that's a really good. Yeah, I'm glad you brought that up. Yeah, I was hoping that, I think people in a bar would know that a blonde one could be a blonde beer as well. I guess it depends. Does anyone have any other questions, or should we wrap up? I think we can officially wrap up, and if anybody wants to stay more, se alguém quiser continuar, a gente vai oficialmente encerrar. Ana, você ainda está aí? Eu vou encerrar a gravação, então. A Cida talvez queira falar alguma coisa, Cida? Acho que não, Ana. Acho que podemos caminhar aí para o final, tá? E agradecer enormemente aí ao CUT. A gente tem, enfim, a presença dos autores, eu acredito, a gente mais ou menos tem conversado sobre isso, os organizadores, a presença do autor e de um crítico entre nós tem sido muito importante no diálogo para essa tradução, essa versão para outra língua, no caso, para a língua inglesa, né? E essas sutilezas todas, que a gente se referia também, passar isso, né? Levar isso para a língua inglesa como traços marcantes aí no caso do Brasil, né? Então, agradeço muito hoje a presença de CUT e Eduardo, que não tenho dúvida que Ana, Elton, Júlio e todo mundo concorda